Hassof Haolam Hazeh, o fim do mundo como o conhecemos. Hassof Haolam, Hassof Olam, Sof Haolam Hazeh. Sof Olam Hazeh, o fim do mundo como o conhecemos. Hassof Haolam Hazeh. Shalom Lekulam, Shalom Aleichem, Shalom a todos. Sejam todos otimamente bem-vindos, em o nome de Yahushua, amém, amém. Beshem Yahushua, amém, amém. Em o nome de Yahushua, amém e amém. Sefer Irmeiahu, livro de Jeremias 30, de 5 a 7, em plena Tanakh, escritura hebraica. Tem o seguinte texto: o soberano Yahweh Elohim dos exércitos promete libertar o seu povo. Só que antes, leiamos. Assim, pois, diz Yahweh, ouvimos uma voz de tremor, o temor, mas não de Shalom. Perguntai, pois, e vede, se um homem pode dar à luz. Por que, pois, vejo a cada homem com as mãos sobre os lombos, como a quem está de parto? Porque empalideceram todos os rostos. Porque aquele dia é tão grande, aquele dia, Hayom Yahu, o dia de Yahu, Hayom Yahu, que não houve outro semelhante. É tempo de angústia, Leiakov, é tempo de angústia para Jacó, ou é tempo de angústia para Jacob, todavia há de ser livre dela, pois não deve durar tanto tempo. Baruch Hashem, Baruch Rabá. Esta é a primeira referência, Sefer Irmeiahu, livro de Jeremias 30, do verso ou versículo 5 ao verso ou versículo 7. Jeremias 30, 5 a 7. Ou ainda Jeremias capítulo 30, versos 5, 6 e 7, não é? Então vamos prosseguir. Sefer Amós, livro de Amós 9, do 1 ao 15. As nações são chamadas pelo nome de Yahweh, ou nações chamadas pelo nome de Yahweh. A visão da ruína do altar e a promessa de restauração. Leamos. Vi Yahweh, que estava junto ao altar, e que me disse: fere os captéis, para que estremeçam os umbrais, e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. E eu matarei a espada até o último deles, nenhum deles conseguirá fugir, nenhum deles escapará, ainda que cavem até o Sheol, ou abismo, dali os tirará a minha mão, ainda que subam ao Shamaim, ou céu, dali os farei descer, ainda que se escondam no cume do Carmelo, buscá-los-ei, e dali os tirarei, e ainda que se ocultem aos meus olhos no fundo do mar, ali darei ordem à serpente, o Leviatã, e ela os morderá. Também ainda que vão para o cativeiro diante dos seus inimigos, ali darei ordens à espada, e ela os matará. Enfim, eu porei os meus olhos sobre eles para o mal, e não para o bem. Pois Yahweh de Sevaot, Yahweh dos exércitos, é o que toca a terra, Haeretz,
e ela se derrete, e pranteiam todos os que nela habitam, e ela toda se levanta como o Nilo e diminui como o Nilo do Mitzraim, ou o Nilo do Egito. Ele é o que edifica as suas câmaras de Shamaim, as suas câmaras no céu, e funda sobre a Eretz, ou terra, a sua abóboda, né? ou seu domo, o Rakia Shamaim, Harakia Shamaim, o domo celeste ou o domo do céu, terra plana, meus amados Ahim, meus amados irmãos e irmãs em Yahushua, que chama as águas do mar e as derrama sobre a Eretz, ou terra. Yahu é o seu nome, Yahu Zeshem, Yahu é o seu nome. Não sois vós para comigo, ó Bnei Israel, filhos de Israel, como os filhos dos etíopes, diz Yahu. Não fiz eu subir a Israel, Ha'eretz Mitzrayim, não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, e aos filisteus de Caftor e aos sírios de Kir. Eis que os olhos Hadenai Yahu, eis que os olhos do soberano Yahu estão contra este reino pecador, e eu o destruirei de sobre a face da terra, de sobre a face da Eretz, né? Haeretz. Contudo, não destruirei de todo Rabeit Yaakov, a casa de Jacó, a casa de Jacob, né? House of Jacob, diz Yahu. Pois eis que darei ordens e sacudirei Rabeit Israel, a casa de Israel, em todas as nações, assim como se sacode grão no crivo, todavia não cairá sobre a Eretz, ou terra, um só grão. Morrerão a espada todos os pecadores do meu povo, os quais dizem o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Naquele dia, naquele homem, tornarei a levantar o Mishkan, né, o tabernáculo móvel, o Mishkan David, o tabernáculo móvel de Davi, que está caído, e repararei as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e as reedificarei como nos dias antigos, para que eles possuam o resto de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz Yahu, que faz estas coisas. Eis que vem Hayamim, eis que vem os dias, diz Yahu, em que o que lavra alcançará ao que cega, e o que pisa as uvas ao que lança a semente, e os montes e os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Também trarei do cativeiro o meu povo Israel, e eles reedificarão as cidades assoladas ou arruinadas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho, e farão pomares e lhes comerão fruto. Assim os plantarei na sua Eretz, ou terra, e não serão mais arrancados da sua Eretz, ou terra, que lhes dei, diz Yahu, teu Elohim. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o seu grande nome, bendito seja, amém, ve amém, meus amados rim, meus amados irmãos e irmãs em Yahushua. Que coisa boa é a gente servir e adorar o grande rei Yahu Elohim, meus amados Ahim, meus amados irmãos e irmãs em Yahushua. Vamos a uma palavrinha aqui, tá certo? Bastante conhecida, né? Que é Avadon, né? Destruidor, que corresponde ao julgamento do Pai, o julgamento do abismo. É sinônimo de Tehom, né? Também, tá certo? Abismo.
é a raiz avim, que é abismo, né? Palavras sinônimas, portanto, né? Pais é avot, né? Ou patriarcas. Então corresponde também ao anjo do abismo, né? Por parte de Tohu. Já vamos ver se der tempo, né? O Malchut, Tohu, não, o reino de Tohu. Hassof Haolam Hassi, o fim do mundo como o conhecemos, meus amados Ahim, meus amados irmãos e irmãs em Arruxo. Então nós podemos observar aqui tempos de angústia para Yaakov, né? Tempos de angústia, não é? O tempo da destruição, o tempo da desgraça, tá certo? O tempo da devastação, o tempo do destruidor. Ok? O tempo do destruidor. O tempo do devastador. O tempo da angústia. O tempo da desgraça. Meus amados Ahim, meus amados irmãos e irmãs em Arruxo. Então vamos a algumas referências, né? Avadon, ou Abaddon, né? Em hebraico, né? Apolion em grego, né? É um dos principais antagonistas, né? No livro do escritor brasileiro Eduardo Spohr. Abaddon é um chefe do jogo Castlevania, né? Dawn of do jogo Castlevania, né? Dawn of Sorrow, né? É da plataforma Nintendo DS, no qual ele toma a forma de um gafanhoto humanoide, né? Demoníaco, né? Ou shedítico, né? Vamos a algumas referências escriturais, né? Vamos a algumas referências escriturais. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o seu grande nome, bendito seja, amém, amém. Então vamos lá. Na página 868, deixa eu ver aqui. Correspondente ao Sefer Iov, livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 26, verso ou versículo 6. Jó 26, 6. Leamos. Jó 26, 6. O Sheol, abismo, né? O inferno, está nu perante Elohim, e não há coberta para o Avedon. Baruch Hashem, aqui está falando, olha. O Sheol está nu perante Elohim, e não há coberta para o Avedon. Baruch Hashem, não há coberta para o destruidor.
meus amados irmãos e irmãs em Yahushua, né? Vamos ver aqui o Sefer Iov, né? Livro de Jó, capítulo 28, 22, 28, 22. Vinte e oito, 22. Leamos. Avadon, né? O Avadon e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos um rumor dela. Baruch Hashem, o Avadon e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos um rumor dela. Baruch Hashem, aqui são referências aplicadas à questão, tá certo? Vamos lá, vamos seguir. Vamos seguir. Sefer Iov, livro de Jó, 31, 12. Sefer Iov, livro de Jó, 31, 12. Porque seria fogo que consome até Avadon e desarraigaria toda a minha renda. Baruch Hashem. Vamos lá. Agora, o Sefer Tehillim, livro de Salmos 88, 11. Sefer Tehillim, livro dos Salmos, 88, 11. Oitenta e oito, 11. Meus amados Arim, meus amados irmãos e irmãs em Yahushua. Leamos: será anunciada a tua benignidade na sepultura, ou a tua fidelidade no Avadon, Beavadon? Ponto de interrogação. A pergunta, portanto, será anunciada a tua benignidade na sepultura, ou a tua fidelidade Beavadon? Será anunciada a tua benignidade na sepultura, né? Ou a tua fidelidade no Avadon, no Abaddon? Meus amados Arim, meus amados irmãos, a coisa é séria, não é? Coisa é muito séria, meus amados Arim, meus amados irmãos e irmãs em Yahushua. Vamos seguir. Provérbios 15, 11. Provérbios 15, 11. O Sheol, o abismo e o Avadon estão abertos perante Yahweh, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o seu grande nome, bendito seja. Livro de Provérbios 27, 20. 27, 20.
Sefer Misli, livro de Provérbios 17:20. O perverso de coração nunca achará o bem, e o que tem a língua dobre virá a cair no mal. Meus amados Ahinam, meus amados irmãos e irmãs em Yahushua. Agora vamos dar um salto gigantesco, não é? Para o Sefer Giliana, o livro das Revelações, ou livro do Apocalipse, capítulo 9, verso ao versículo 16. 9, verso ao versículo 16. Onde fala do quinto shofar. Hamshi Hashofar. Nove, 11. Apocalipse 9, 11. Leiamos. Tinham sobre si como Meler, ou rei, Ramalar, ou o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Avedon e em grego Apolion. Baruch Hashem, vamos seguir. Na escritura hebraica, né, Avedon é usado como referência a um abismo sem fim, próximo ao Sheol, ou próximo ao Sheol, de acordo com a Brit Hadashah, a aliança concertada. Avedon é descrito como o rei do abismo sem fim, de onde emerge um exército de gafanhotos. Leiamos Sefer Giliana. Mais uma vez, livro do Apocalipse, 9:11. Também sobre si como Meler, ou rei, o Malar, ou anjo do abismo, não é? Que é o Malar Techon, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Avedon e Apolion em grego, né? Como já lemos anteriormente, esta é a referência escritural. Sefer Giliana, livro do Apocalipse, capítulo 9, do 1 ao 21. Tá? Leamos. Sefer Giliana, livro do Apocalipse, ou livro das Revelações, capítulo 9, do verso ao versículo 1 ao verso ao versículo 21. Leamos. O quinto shofar, Hamshi Hashofar. O quinto malar, ou quinto anjo, tocou o seu shofar, e vi uma estrela do Shamaim caíra sobre a Eretz, ou terra, e foi-lhe dada a chave do poço, Reterron, do abismo, e abriu o poço do abismo, não é? O poço do Terron, e subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar.
Da fumaça saíram gafanhotos sobre a Eretz ou terra, e foi-lhe dado poder, como poder que tem os escorpiões da terra. Foi-lhe dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa, né, o selo de Elohim. Portanto, o seu nome. Foi-lhe permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. Naqueles Yamim, naqueles dias, os homens buscarão a morte, e de modo algum a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. A aparência dos gafanhotos era semelhante à de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas roshim ou cabeças havia como que umas coroas semelhantes ao ouro, e seus rostos eram como rostos de homens. Tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como os de leões. Imagina o tamanho destas dentições. Imaginem os tamanhos destas dentições. Meus amados Ahim, meus amados irmãos e irmãs em Yahushua. Imaginem os tamanhos destes dentes, né? Num bom português, rasgando, né? Tinham couraças como couraça de ferro, e o ruído de suas asas era como o ruído dos carros de muitos cavalos que correm ao combate. Tinham caudas com ferrões semelhantes às caudas dos escorpiões, e nas suas caudas estavam o seu poder para fazer dano aos homens por 5 meses. Tinham sobre si, como Meler ou rei, o Malar ou anjo, né? Malar Techam, né? Hamalar Techam, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Passado é já aí, passado é já um ai, né? Eis que depois disso vem ainda 2 ais. E aqui fala, né, no 6º shofar, Hashishi Hashofar, né? Leiamos. O 6º malar, ou anjo, tocou o seu shofar, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Elohim, a qual dizia ao 6º malar, ou anjo, que tinha o shofar: solta os 4 malachim, ou anjos, que se acham presos junto do grande rio Eufrates. E ficaram soltos os 4 malachim que haviam sido preparados para aquela hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. O número dos exércitos dos cavaleiros era de 2 miríades, pois ouvi o número deles, e assim vi os cavalos nesta visão. Os que sobre eles estavam montados tinham couraças de fogo, de jacinto e enxofre, e as roshim, ou cabeças dos cavalos, eram como roshim, ou cabeças de leões, e em suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. Por estas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam de suas bocas. Porque o poder dos cavalos estava nas suas bocas e nas suas caudas, porquanto as suas caudas eram semelhantes a serpentes e tinham roshim ou cabeças, e com elas causavam dano ou danificavam. Os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos, para deixarem de adorar aos Shedim, ou demônios, ou gênios, né? E aos ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que não podem ver, ouvir, falar, nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o seu grande nome,
Bendito seja, amém. Vê amém, né? Aqui vamos dar um redestacar, né? Ou destacar novamente, Sefer Guiliana, livro do Apocalipse 9, 14 e 15. Leamos. O qual dizia ao sexto malar ou anjo, que tinha um chofar, solta os 4 malachim que se acham presos junto ao grande rio Eufrates, e foram soltos os 4 malachim que haviam sido preparados para aquela hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens da terra. Baruchiano. Aí aqui, ó, a gente volta um pouco aqui, tá? E a gente observa aqui 4, certo? Olha só, 4 malachim, né? Ou 4 anjos, né? Mas aí a gente compara também com 4 gafanhotos, né? O Shedi cortador, o Shedi migrador, né? Ou o Shedi voador, né? O Shedi devorador e o Shedi destruidor, não é? Que é justamente, se refere ao Abaddon ou Apolion. Repetindo, é um demônio cortador, demônio migrador ou demônio voador, demônio devorador e o demônio destruidor, não é? Abaddon, Apolion, ou um gênio cortador, o gênio migrador, né? Ou o gênio voador, migrador ou voador, né? O gênio migrador ou o gênio voador, é um só, tá? Só muda a interpretação do nome, migrador, voador, porque voa tem facilidade na migração, né? E o gênio devorador, que correspondem, evidentemente, ao gafanhoto cortador, gafanhoto migrador ou gafanhoto voador, que é o número 2. Número 1, gafanhoto cortador. 2, gafanhoto migrador ou gafanhoto voador. 3, gafanhoto devorador. Tá? 4, gafanhoto destruidor, que está atrelado à questão do Abaddon, Apolion. Né? Ou seja, Shedim, demônios. Gafanhoto cortador ou locusta cortadora. Gafanhoto migrador ou locusta migradora ou ainda locusta devoradora, o 2, né? Repetindo, 1, gafanhoto cortador ou locusta. Vamos falar de locusta, tá? 1, locusta cortadora. 2, locusta migradora ou locusta voadora. 3, locusta devoradora. E 4, a locusta destruidora. Meus amados Arrian, que já fizemos um estudo anterior, né? Hamakot Harba, né? A praga dos gafanhotos, tá bom? Então, aqui é um tipo de continuação, né? Aquela questão, inclusive que também está atrelado à questão do dízimo, né? Do dízimo, tá? Está atrelado à questão do dízimo. O dízimo é muito forte, não é? Quando a gente dizima, a gente consegue praticar de uma só vez ou de uma vez só todos os 613 mitzvot da Torá, todos os 613 mandamentos de Torá. E esse assunto aqui está ligado ao sinal dos tempos, não é o fim dos tempos, o final do mundo como conhecemos, meus amados Ahim, meus amados irmãos e irmãs em Yahushua, né? Metaforicamente, né? Está atrelado também a 4 Shedim gigantes, né? Porque na sua força, né? Sefer Guiliana, livro do Apocalipse 9:16.
Leamos. Aqui fala de 200 milhões, né? Um exército de 200 milhões, tá? Leamos aqui. Sefer Guiliana, livro do Apocalipse, ou livro das Revelações, 9, 16. O número dos exércitos dos cavaleiros era de 2 miríades, pois ouvi o número delas. Ou seja, traduzindo em bons miúdos, não é? Apocalipse 9, 16, o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. Meus amados Ahim, meus amados irmãos e irmãs em Yahushua. Vão aí, vão observando, tá? Vão observando. Cada um tire as suas próprias conclusões, tá bom? Já já vamos falar mais a este respeito, porque temos bastante referências aqui. Vamos agora para o Sefer Zechariah, né? Ou Sefer Zechariah, livro de Zacarias, 13, do 1 ao 8. Leamos. Sefer Zechariah, livro de Zacarias, do 1 ao 8. Leamos. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a Beit David, para a casa de Davi, e para os habitantes de Jerusalém, ou Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Naquele dia, deixa eu ver se eu estou aqui na parte certa. Estou. Naquele dia, diz Yahweh Tsevaot, naquele dia, diz Yahweh dos exércitos, né? Cortarei da terra, ou cortarei, Haeretz, os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória, e também farei sair da terra, ou Haeretz, Hanevim, Vecharuach, né? Ou farei sair da terra os profetas e o espírito da impureza. E se alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe, que o geraram, lhes dirão: não viverás, porque falas mentiras em o nome de Yahweh, e seu pai e sua mãe, que o geraram, o transpassarão quando profetizar. Naquele dia, os profetas se sentirão envergonhados, cada um da sua visão, quando profetizarem, nem mais se vestirão de manto de pelos para enganarem, mas dirão: não sou nave, né? Leoninave, né? Ou não sou profeta, sou lavrador da terra, ou lavrador Haeretz, porque tenho sido escravo, né? E vezes, desde a minha mocidade. E se alguém lhes disser: que feridas são essas entre as tuas mãos? Dirá ele: são as feridas com que fui ferido, bebete, né? Em casa dos meus amigos, né? Dos meus Haverim, Harosh, né? Ou o pastor ferido, né? O juízo final e a exaltação da sinagoga ou congregação. Ó espada, ergue-te contra o meu roer, ou pastor, e encontra o varão, que é meu companheiro, diz Yahweh Tsevaot, diz Yahweh dos exércitos, fere ao roer, ou pastor,
e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão para os pequenos em toda a terra de Ziarro. As duas partes delas serão exterminadas, né? Olha só, as duas partes delas serão exterminadas. E expirarão, mas a terceira parte restaurar nela. E farei passar esta parte pelo fogo, né? E a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei, como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, né? Olha só, ela invocará esta terceira parte das pessoas do planeta, invocarão o seu Hashem, seu nome, e eu a ouvirei e direi: é meu povo. E ela dirá: Iarro é meu Elohim. Ani, meu povo, assim dirá o grande rei Iarro Elohim. Olha só, aqui fala, o pessoal falou muito, nós lemos no Sefer Guiliana, não é? De um terço, mas aqui fala em dois terços, né? Não só em um terço da população exterminada, mas dois terços da população, né? Segundo o Sefer Zechariah, né? O livro de Zacarias, capítulo 13, do 1 ao 8, né? Ou do 1 ao 9, né? No 9 tá, farei passar esta terceira parte pelo fogo e a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro, e invocará o meu nome e eu os ouvirei, e direi: é o meu povo, Ani. E ela dirá, esta terceira parte, né? Iarro é o meu Elohim. Baruch Hashem, Iarro é o meu Elohim. Então eu já vou dizendo antes, inclusive, né? Antes de tudo isso, eu já afirmo também, como muitos de vós, né, estão convidados a afirmar, que Iarro é o nosso Elohim. Digam, né? Iarro é o meu Elohim, porque bem-aventurada a nação cujo Elohim é Iarro. Bem-aventurada a nação cujo poderoso é Iarro. Meus amados Ahim, meus amados irmãos e irmãs em Yahushua. Agora vamos para o Sefer Terrilim, né? Aliás, não, ainda não. Ainda vamos aqui para... Vimos aqui Sefer Zechariah, livro de Zacarias 13, do 1 ao 9. Agora vamos para Sefer Zechariah, livro de Zacarias 1, do 8 ao 9. 1, do 8 ao 9. Onde Hagai, né, ou Ageu exorta a... Não, pera lá, tá errado aqui. Desculpem. Sefer Zechariah, livro de Zacarias, capítulo 1, versos 8 e 9, né? Aí vem a exortação ao arrependimento e logo depois a primeira visão, né? Os cavalos, né? Olhei de noite e vi um homem montado num cavalo vermelho e ele estava parado entre as murtas que se achavam no vale e atrás dele estavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Então perguntei: meu senhor, quem são estes? Respondeu-me o malar, ou anjo, que falava comigo. Eu te mostrarei o que estes são. Tá bom?
Então, olha, o texto é grande. Eu convido aos amados arrianos e amados irmãos que leiam em suas Beitim Beitot casas, tá bom? Vamos seguir. Vamos agora para o Sefer Terrilim, livro de Salmos ou livro dos Salmos, 37:9 e 37:22. Meus amados arrianos, meus amados irmãos e irmãs em Yahushua, né? Vamos lá. Sefer Terrilim, livro de Salmos ou livro dos Salmos, livro de Salmo ou livro dos Salmos, 37:9. Leiamos, porque os malfeitores serão exterminados, mas aqueles que esperam em Yarro herdarão Haeretz ou herdarão a terra. Já vamos falar mais sobre esta questão também. E agora, Sefer Terrilim, livro de Salmo, ou livro dos Salmos, 37:22. 37:22. Pois aqueles que são abençoados por Yarro herdarão Haeretz, pois aqueles que são abençoados por Yarro herdarão a terra, mas aqueles que são por ele amaldiçoados serão exterminados. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o seu grande nome, bendito seja, amém, amém. Muitos morrerão, mas aquele que for fiel até o fim, aquele que perseverar até o fim, este será salvo, né? Então, os verdadeiros judeus nazarenos, os verdadeiros judeus messiânicos, os verdadeiros Yahudim, Notziriam, serão salvos de perigos eminentes. Baruch Hashem. Vamos agora para Provérbios 2:22. 2:22. Provérbios 2:22. Mas os goim ou ímpios serão exterminados, Haeretz, mas os goim ou ímpios serão exterminados da terra, e dela os aleivosos serão desarraigados. Baruch Hashem. Vamos para Miqueias 5:9. Miqueias 5:9. Página 14:22. Miqueias 5:9. Sefer Micha, livro de Miqueias 5:9. A tua mão será exaltada sobre os teus adversários e serão exterminados todos os seus inimigos. Naum 1:12. Naum 1:12. Vamos aqui ver qual é a página, porque são muitas referências. Página 14:30.
14:30. Sefer Nahum, livro de Naum. Um 12. O soberano Yahweh Elohim dos exércitos e as suas misericórdias e livramentos. Leamos, assim diz Yahweh, por mais intactos que sejam e por mais numerosos, assim mesmo serão exterminados e passarão. Ainda que te afligi, não te afligirei mais. Baruch Hashem, aqui está falando da aflição Hayakov, a aflição de Jacob, ou a aflição de Jacó. Portanto, a nossa aflição, a aflição dos remanescentes, a aflição dos remanescentes do Estado de Israel, não é? Este é o final do mundo, como nós o conhecemos, meus amados Achim, meus amados irmãos. O final do mundo como o conhecemos. Agora vamos para Sefer Guiliana. Vamos dar um salto extraordinário, né? Para Sefer Guiliana. Vejam que toda a Torá concorda com a Brit Hadashah e com Tanar. Sefer Guiliana, livro do Apocalipse ou livro das Revelações, capítulo 1, do 1 ao 20. Capítulo 1, do 1 ao 20. Leamos, né? HaSefer, o livro. Pois Guiliana, o Sefer Guiliana, Ze HaSefer. HaSefer Guiliana, Ze HaSefer. O livro do Apocalipse é o livro. Leamos. Revelação de Yahushua ao Messias, que Elohim lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e enviando-as pelo seu malar, ou anjo, as notificou ao seu servo Yahuchanan, João, o qual testificou Hadevar Elohim, as palavras de Elohim e o testemunho de Yahushua ao Messias, de tudo quanto viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as Hadevarim, ou as palavras desta profecia, né? Desta navoá, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Dedicação às 7 congregações ou às 7 sinagogas judaicas nazarenas da Ásia. Saveá Hakelot Shel Ha-Asiá, as 7 sinagogas da Ásia. Yahuchanan, ou João, as 7 Kehilot Yehudim Notzirim, as 7 congregações judaicas messiânicas, ou as 7 congregações, ou as 7 sinagogas judaicas nazarenas, que estão na Ásia. Favor imerecido a voz e shalom, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Yahushua, o Messias, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o El Elyon Altíssimo dos Melechim, Shel Haeretz, né? Reis da terra. Olha, aqui está falando da Elohut, ó. Tá certo? Está dizendo que Yahushua é o Elyon, ou seja, o Altíssimo, né?
dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou, né, dos nossos pecados e nos fez reino, Koanim, sacerdotes, nos fez Malchut, reino, Koanim, sacerdotes para Elohim, seu Pai, e a ele seja Kevod ou honra, o domínio pelos séculos dos séculos, amém. Eis que vem com as nuvens, todo olho verá. Aqui a gente já vê a questão aqui do formato do planeta, não é? Terra plana, não é? Porque numa terra globo, todos os olhos não poderiam vê-lo, não é? Então, eis, Sefer Giliana, livro do Apocalipse ou livro das Revelações, 1:7, eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Terra plana, meus amados irmãos, até mesmo aqueles que o transpassaram em todas as tribos, né, da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Ani Aleph, né, Ve Hatav, né, eu sou o primeiro e o último, eu sou o Aleph e o Tav, diz Yahweh Elohim, aquele que era e que há de vir, Rael Shaddai, Elohim Todo-Poderoso, Yahuhanam em Patmos, a visão de Yahushua, honrado, mensagem às 7 sinagogas judaicas nazarenas da Ásia, eu, Yahuhanam, João, Arri, ou irmão vosso e companheiro convosco na aflição, no reino e na perseverança em Yahushua, estava na ilha chamada Patmos por causa Hadevar Elohim, por causa da palavra de Elohim e do testemunho de Yahushua. Eu fui arrebatado em espírito, Hayom Yahu, no dia de Yahu, e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de shofar, que dizia: o que vês, escreve-o num livro, né, num sefer, e envia-o às 7 Kehilot Yehudim Notzirim, às 7 sinagogas judaicas nazarenas, ou às 7 sinagogas judaicas messiânicas, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, né, que é Laodiceia. E voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar-me vi 7 menorotes, né? 7 candelabros de ouro. E no meio dos menorotes, né? Ou no meio dos menorotes, ou no meio dos candelabros, um semelhante ao filho do homem, vestido de uma roupa talar e cingido à altura no peito com um cinto de ouro, né? Uma roupa de linho branco, o linho natural é branco, né? E a sua cabeça eram como brancos da lã branca, né? Como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Olha só, aqui se aplica até a questão da cor do Messias, né? A sua cabeça, né, e cabelos eram brancos como a lã, né? Veja que a lã é crespa, né? Significa que o Messias Yahushua é negro, né? É da cor negra. Baruch Hashem. Não que a salvação tenha alguma coisa a ver com a cor da pele, por favor, venhamos e convenhamos. Não é porque eu sou da cor negra que eu sou um Yahudi. Não, eu sou um Yahudi se eu observo e pratico Torá. Ou seja, se eu tenho a fé em Yahushua, né? E tenho também Hatirgul Torá, né? A prática de Torá. Pois a emuná, ou a fé em Yahushua, sem a prática de Torá, é morta, não é? A emuná Yahushua, sem Hatirgul Torá, não é? Sem a prática de Torá, ela é morta em seus efeitos. Então tem que ser duas coisas, é o que eu falo, não é? Judaísmo mais messianismo, nazarenismo mais judaísmo, judaísmo messiânico, ou judaísmo nazareno, Yahudut Notzirim, né? Então, seguindo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, né?
que fora refinado numa fornalha, bem feito, bonito, né? E a sua voz como a voz de muitas águas. Ora, latão reluzente, né? É uma cor assim, é tipo marrom, né? Amarronzada, porque preto, não existe ninguém preto, literalmente, né? Da raça preta, raça negra, né? A cor é marrom, venhamos e convenhamos, como também não tem ninguém branco, né? Branco feito algodão, não. Então, isto é uma forma metafórica, não é? De falar. Baruch Hashem, por favor, venhamos e convenhamos. Né? Repito, a salvação nada tem a ver com a cor da pele. Os Yahudim, ou os judeus originais, tinham uma pele escura, eram negros, tá? Não só os Yahudim, tá certo? Mas a raça humana de uma forma geral, né? Os brancos são uma variação, né? São variações, né? Que imigraram para lugares mais frios, né? E perderam a pigmentação da pele, não é? Uma substância chamada melanina, não é? Tá certo? Então, isto aí é o que estou a falar-vos, né? É provado cientificamente, meus amados ahim, meus amados irmãos e irmãs em Yahushua. Podem pesquisar, tá bom? E claro que vão haver contestações, não é? Pelos Askenazi, né? Que é a tribo branca, não é? Que também são Yahudim, né? Pois o Davi, né? O Dawid, né? Hamelech Dawid, ou o rei Davi, ele era ruivo, não é? Portanto, tinha pele clara. Então, existe uma miscigenação, uma polivalência de raças, não é? Como nós vemos aqui, inclusive, em Brasil, né? Em Brasil. Todavia, né, os judeus autênticos, inclusive Moshe, etc., né? Que teve uma parte que ele teve um problema na pele, uma questão de vitiligo, depois foi curado, etc. Então, os Yahudim originais, os Yahudim antigos, eram pretos, eram negros, né? Tinham uma pele escura. Meus amados ahim, meus amados irmãos e irmãs em Yahushua. Então, vamos seguir. Verso 16. Tinha ele na sua destra 7 estrelas, e sua boca saía uma aguda espada de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol, quando resplandece na sua força. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, não temas, né? Ani Aleph ve Hatav, né? Ou seja, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, e eis aqui estou vivo, Leleu Lemeu Lamien, por toda a eternidade, amém. E tenho as chaves da morte e do Sheol, ou abismo, né? Ou ainda inferno, né? Como queiram, meus amados ahim, meus amados irmãos e irmãs em Yahushua, né? Guerrinom. Escreve, pois, as coisas que tem vistos, e as que são, e as que depois destas hão de suceder. Eis o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e das 7 menorotes, ou dos 7 candelabros de ouro, e as Coavian estrelas são Shilchim, rabinos que presidem a doutrina das 7 Querrilot Yehudim Notzirim, né? As 7 sinagogas judaicas messiânicas, ou as 7 sinagogas judaicas nazarenas, e os 7 menorotes, os 7 candelabros, são as 7 Querrilot Yehudim Notzirim, sinagogas judaicas nazarenas. Baruch Hashem, Baruch Haba, bendito seja o seu grande nome, bendito seja, amém, amém. Vamos aqui dar um destaque para o Sefer Guiliana, livro do Apocalipse, ou livro das Revelações, 1:10. Tá? 1:10. E Yahuhanan Patmos, a visão de Yahuhanan honrado, a visão de Yahushua honrado, a mensagem às 7 sinagogas judaicas messiânicas da Ásia. E eu fui arrebatado em espírito no dia de Yahu, e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de chofar. Baruch Hashem, olha que coisa mais linda, porque o Eterno, ele fala
por voz, com voz de chofar, né? Agora, Sefer Guiliana, livro do Apocalipse ou livro das Revelações. 2, do 1 ao 29. 2 do 1 ao 29. Só um minutinho, meus amados Ahim, meus amados irmãos e irmãs em Arruxo, vou tomar uma aguinha aqui, que ninguém é de ferro, não é? Aqui fala sobre o Rebbe Antipas, né? Rabino Antipas é um Rebbe, e Yehudi Notziri, um rabino judeu nazareno. Um Shaliach Yehudi Notziri, um rabino judeu nazareno, né? Hashaliach Yehudi Notziri, um emissário judeu nazareno. Um Shaliach é um rabino judeu nazareno, ou rabino judeu messiânico, né? Shilichim, plural, né? Rabinos judeus messiânicos ou rabinos judeus nazarenos. É o caso do emissário Shaur Hashaliach. E aqui nós vemos as cartas às 7 sinagogas judaicas nazarenas da Ásia. Primeira carta à sinagoga judaica nazarena de Éfeso, Kehilá Éfesos, né? Sinagoga de Éfeso. Dicotomia holística significa alma e espírito integrais, como já falamos anterior em outros vídeos. Nefesh veruach integrais, Hanefesh zehaguf, a alma é o corpo, né? Eu desafio qualquer rabino ou pastor para provar o contrário, né? Que a alma não é o corpo, né? O ser humano é bidimensional ou possui duas dimensões, corpo e espírito, semelhantemente ao próprio soberano Yahweh Elohim. Et ha'yeshua hishel hanefesh, a salvação é da alma. Eu desafio mais uma vez qualquer rabino ou pastor para provar o contrário, né? Que a salvação não é da alma, né? Quem salva a pessoa, mas isso é outro assunto. Leiamos. Almalar, né? Anjo, Hakerlá Beéfesos, da congregação em Éfeso, Kerlá Beéfesos, sinagoga em Éfeso, escreve isto: aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 menorotes ou candelabros de ouro, conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não podes suportar os maus e que pusestes à prova os que se dizem rabinos, né? E não o são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e por amor do meu nome sofreste e não desfaleceste. Tendo, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro ahava, tendo, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, faze techuvá, retorno, e pratica os primeiros mitzvot, mandamentos, e se não, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar a tua menorá, ou o teu candelabro. Se não fizeres techuvá, retorno, que está aplicado também ou atrelado ao arrependimento. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito, né? Haruach diz, Hakerlot Yehudim Notsirim, as congregações judaicas messiânicas, ao que vencer, dar-lhes hei de comer da árvore da vida, né? Haetz Haim, que está no paraíso de Elohim. Segunda carta a
Sinagoga Judaica Nazarena, ou segunda carta à Sinagoga Judaica Messiânica de Esmirna, né? Que lá Esmir, Sinagoga de Esmirna, dicotomia holística significa alma e espírito integrais, Nefesh Veruach integrais, Hanefesh Zehaguf, a alma é o corpo, o ser humano é bidimensional ou possui duas dimensões, corpo e espírito, semelhantemente ao próprio soberano Elohim. A salvação é da alma, meus amados Ahim, meus amados irmãos e irmãs em Yahushua. Ao Malach, ou anjo da Kehilá, Belsmir, né? Sinagoga em Esmirna, escreve isto, diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que dizem ser Yahudim, judeus, e não são, porém são Beit Knesset Shel Hasetam, sinagoga do diabo, tá? Essa aqui já não é uma sinagoga de Elohim, tá bom? É outra história, é diferente. Não é porque esta aqui é sinagoga do diabo, ele diz, não, eu não chamo sinagoga porque a sinagoga é do diabo, né? É do diabo. Não, por favor, né? Está amarrado e repreendido. Bishem Yahushua Mem, em o nome de Yahushua Mem. Não temas o que hás de padecer, eis que Resetem, o diabo, está para lançar algum de vós na prisão, para que sejais provados e tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que Haruach, ou o Espírito, né, o Espírito Santo ou Eterno, diz as Kehilot Yehudim Nozirim, né, as sinagogas judaicas messiânicas, o que vencer de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Agora chegamos no Rebbe Antipas, né, o Rabino Antipas, Rebbe Yehudi Notziri, Rabino judeu nazareno, ou um rabino judeu messiânico, Shaliach Yehudi Notziri, rabino judeu nazareno, ou rabino judeu messiânico, Shaliach Yehudi Notziri, um emissário judeu nazareno, porque um rabino é o emissário. Terceira carta à congregação judaica nazarena, né, de Pérgamo, né, a sinagoga judaica nazarena de Pérgamo, que é lá Pérgamos, né, sinagoga de Pérgamo, ao Malar, ou anjo da Querrilá de Pérgamos, né, sinagoga em Pérgamo, escreve isto, diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. Sei onde habitas, que é onde está o trono de Satã, Satanás, mas retens o meu nome, e não negastes a minha emuná ou fé, mesmo Benjamin Shel Antipas, não é? Nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satã ou Satanás habita, né? Rebbe Antipas, né? Só que dando uma vírgula, observando que o rabino Antipas, né, foi morto dentro de um boi de bronze, né? E embaixo uma fogueira, foi cozinhado. Imagina que morte terrível, né? Ele pensou e assim falou: eu nunca neguei o meu querido mestre rei Yahushua, né? E agora que estou velho também não vou negá-lo, né? E assim ele partiu para Kevod, para a honra. Entretanto, algumas coisas tenho contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante Rabinei Israel, diante dos filhos de Israel, introduzindo-os a comerem das coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. Assim, tens também alguns que, de igual modo, seguem a doutrina dos nicolaítas. Arrepende-te, pois, ou se não, virei a ti em breve, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, Hakerilot Yehudim Notzirim, as
sinagogas judaicas nazarenas. Ao que vencer, darei do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, que ninguém conhece a não ser aquele que o recebe. Ora, quando a gente se converte, né, ao judaísmo messiânico, ao judaísmo nazareno, ao Yahudut Notzirim, geralmente, né, Elohim toca os nossos corações com o nome Kedosh, não é? Porque o hebraico é Lashon Kedosh, né? É a língua sagrada. Lashon Kedosh é a língua sagrada, meus amados Ahim, meus amados irmãos e irmãs de Yahushua. Quarta carta à congregação judaica nazarena de Tiatira, né? Kehilá Tzidim, né? Ou sinagoga de Tiatira, né? Quando tem din, tem a coisa de julgamento, inclusive. Ao anjo ou malar da Kehilá Bet Etzdin, sinagoga em Tiatira, escreve isto, diz Rabnei Elohim, diz Reben Elohim, diz o filho de Elohim, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Conheço as tuas obras e o teu amor, e a tua fé e o teu serviço, que é o teu avodá, e a tua perseverança, e sei que as tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras a mulher Jezabel, né? Jezabel ou Jezabel, que se diz profetiza, ela ensina e seduz os meus avadim ou servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos, e dei-lhe tempo para que se arrependesse, e ela não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a lanço num leito de dores e numa Gedol Tzra, né? Grande tribulação, e os que cometem adultério com ela, se não se arrependerem das obras delas, e ferirei de morte os seus filhos e todas as suas querlotes e Yehudim Notzirim, sinagogas judaicas messiânicas, saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Digo-vos, porém, a vós, os demais que estão em Tiatira e todos quantos não têm esta doutrina Kedosh e não conhecem as chamadas profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Ao que vencer e ao que guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, quebrando-as do modo como são quebrados os vasos do oleiro, assim como eu recebi a autoridade de meu Pai, do Espírito Santo. Yahushua é o portador do Espírito Santo, é o portador do Eterno, né? Ou é o corpo do Eterno, representa o corpo do Eterno, né? Ele simboliza o corpo do Eterno. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o seu grande nome, bendito seja, amém, amém, amém e amém. Também lhe darei Hakohav Shachar, a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às Kehilot Yehudim Notzirim, sinagogas judaicas nazarenas. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o seu grande nome, bendito seja. Amém, amém. Vamos dar aqui um destaque para o Sefer Guiliana, livro do Apocalipse, 2:13. 2:13. Sei onde habitas, que é onde está o trono de Satã, o trono de Satanás, mas retens o meu nome, e não negaste a minha emuná, ou não negaste a minha fé.
mesmo Benjamim seu Antipas, né, nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós, onde Satã ou Satanás habita. Né? Mais uma vez, destacando aqui a questão do Rebbe Yahudi Notzri, do rabino judeu nazareno Antipas. Podem pesquisar, meus amados Ahim, foi um grande mártir, né, do judaísmo nazareno, do judaísmo messiânico, né, Hayahudut Notzri. Vamos lá. E aqui nós temos também o destaque do Sefer Guiliana, né, livro do Apocalipse, ou livro das Revelações, 2, do 1 ao 17, tá? 2, do 1 ao 17, que é quando fala do rabino judeu nazareno Antipas, né? Do Shaliach Antipas, Baruch Hashem, Baruch Rabá, Rukevot, ô honra, Ruhodu, ô gratidão, Rutiferet, ô formosura. Lembrando que Hadevarim, Hashemot Emetiem, os verdadeiros nomes devem vir acompanhados das Devarim Kedoshim, das palavras sagradas, né? E não de palavras profanas, tá? Como graça e glória, etc, etc. Temos estes shiurim em outros vídeos em o nosso canal, não é? Outros em vídeo shiur, né? Mais de um, né? Ou um vídeo estudo, né? Uma vídeo lição, tá? Então vamos aqui, vamos seguir. Vamos seguir. Sefer Matitiahu, livro de Mateus, Anabrit Hadashah, aliança consertada, aliança renovada ou aliança restaurada. Sefer Matitiahu, livro de Mateus 5, 40 a 41. Leamos. Sefer Matitiahu, livro de Mateus 5, 40 a 41. Cinco, 40 e 41. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000. Baruch Hashem, aqui são os ensinamentos, né, do nosso querido mestre Yahushua, né? Agora vamos para o Sefer Yeshayahu, o livro de Isaías 2, do 1 ao 22. Sefer Yeshayahu, livro de Isaías 2, do 1 ao 22. Leamos.
Meus amados Ahim, meus amados irmãos e irmãs em Yahushua, Sefer Yeshayahu, livro de Isaías 2, do 1 ao 22. Hayom Yahu, o dia de Yahu, e de Yerushalayim, Jerusalém. Hayom Yahu, Yerushalayim, o dia de Yahu e de Jerusalém. A visão que teve Yeshayahu, Isaías, Yeshayahu ben Amós, Isaías, filho de Amós, a respeito de Yahudá, Judá e de Yerushalayim, Yahudá Yerushalayim, de Judá e de Jerusalém. Acontecerá nos últimos Yamim, ou dias, que se firmará Hahar Habeit Yahu, o monte da casa de Yahu será estabelecido como o mais alto dos montes, e ele elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Irão muitos povos e dirão: vinde e subamos ao monte de Yahu, Hahar Yahu, a casa de Elohim, de Yaakov, Habeit Elohim Yaakov, a casa do Elohim de Jacó, para que nos ensine os seus dereim, ou caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Tzion, Hatzion, de Sião sairá a Torá, de Sião sairá a instrução, de Sião sairá a lei, e de Yerushalayim, ou Jerusalém, Hadevar Yahu, a palavra de Yahu. E ele julgará entre as nações e repreenderá a muitos povos, e estes converterão as suas espadas em relhas de arado e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó Beit Yaakov, vinde, ó casa de Jacob, ou House of Jacob, ou ainda vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz de Yahu, Beor Yahu, na luz de Yahu. Mas tu rejeitaste o teu povo, a Beit Yaakov, a casa de Jacó, porque estão cheios de adivinhadores do Oriente e de agoreiros, como os filisteus, e fazem alianças com os filhos dos Zerim, estrangeiros. E a sua Eretz ou terra está cheia de prata e ouro, e são sem limites os seus tesouros, e a sua Eretz ou terra está cheia de cavalos, e os seus carros não têm fim. Também a sua Eretz ou terra está cheia de ídolo. Incline-se perante a obra das suas mãos, diante daquilo que os seus dedos fabricaram. Assim, pois, o homem é abatido e o varão é humilhado. Não lhes perdoes. Entra nas rochas e esconde-te no pó, de diante da espantosa presença de Yahu e da Kevod, ou honra de sua majestade. Os olhos altivos do homem serão abatidos, e a altivez dos varões será humilhada, e só Yahu será exaltado naquele dia, pois Yahu de Sevaot, ou Yahu dos exércitos, tem um dia contra todo soberbo e altivo, e contra todo o que se exalta, para que seja abatido, contra todos os cedros do Líbano, altos e sublimes, e contra todos os carvalhos de Bazã, contra todos os montes altos, e contra todos os outeiros elevados, contra toda a torre alta, e contra todo o muro fortificado, e contra todos os navios de Tarsis, e contra toda a nau vistosa,
E a altivez do homem será humilhada, e o orgulho dos varões se abaterá. E só Iarro será exaltado naquele dia, e os ídolos desaparecerão completamente. Então os homens se meterão nas cavernas das rochas e nas covas da terra, por causa da presença espantosa de Iarro e da quevode honra da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Naquele dia o homem lançará as toupeiras e os morcegos e os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro que fizeram para ante eles se prostrarem. Para se meter nas fendas das rochas e nas cavernas das penhas, por causa da presença espantosa de Iarro e da quevode ou honra de sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra, assombrar Haeretz. Deixai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz, porque em que se deve ele estimar, não é? Então a nossa confiança tem que ser no grande rei, não é? E não em nós mesmos, não é? Ou em nossos recursos, não é? Vamos agora para Sefer Yeshayahu 13, do 1 ao 22. Sefer Yeshayahu 13, do 1 ao 22. Leiamos. Ruína de Babil, né? Babilônia, Babil, e o livramento de Israel. Oráculo acerca de Babilônia, que Yeshayahu ou Isaías, né? Yeshayahu ben Amós, né? Isaías, filho de Amós, recebeu numa visão. Alçai uma bandeira sobre o monte escalvado, lançai a voz para eles, acenai-lhes com a mão, para que entrem pelas portas dos Nassim, né? Dalet Nassim, pelas portas dos príncipes. Eu dei ordens aos meus consagrados, sim, já chamei os meus valentes para executarem a minha ira, os que exultam arrogantemente. Eis um tumulto sobre os montes, como o de grande multidão. Eis um tumulto de reinos, de nações congregadas. O Iarro de Sevaot, Iarro dos exércitos, passa em revista o exército para a guerra. Vem do Maere de Solterra de longe, desde a extremidade do Shamaim, ou céu, Iarro, e os instrumentos da sua indignação para destruir toda aquela terra. Uivai, porque Raiom Iarro, uivai, porque o dia de Iarro está perto. Virá, Rael Shaddai, né? Virá do Elohim Todo-Poderoso, como assolação, pelo que todas as mãos se debilitarão e se derreterá o coração de todos os homens e ficarão desanimados, e deles se apoderarão dores e ais, e se angustiarão, como a mulher que está de parto. Olharão atônitos uns para os outros, e os seus rostos serão rostos flamejantes. Eis que Raiom Iarro, eis que o dia de Iarro vem, horrendo com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e para destruir do meio dela os seus pecadores, pois as estrelas do Shamaim, né? Hakuavim Shamaim, né? As estrelas do céu e as suas constelações não deixarão brilhar a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer e a lua não fará resplandecer a sua luz.
E visitarei sobre o mundo a sua maldade, e sobre Ragoim, os ímpios, a sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos cruéis. Farei que os homens sejam mais raros do que o ouro puro, sim, mais raros do que o ouro fino de Ofir, pelo que farei estremecer o Shamaim, ou céu, né? Farei estremecer Hashamayim Vechaeretz, né? Farei estremecer o céu e a terra. Se moverá do seu lugar por causa do furor de Yahweh de Sebaot, de Yahweh dos exércitos, por causa do dia da sua ardente ira. E como a corça quando é perseguida e como a ovelha que ninguém recolhe, assim cada um voltará para o seu povo e cada um fugirá para a sua Eretz ou terra. Todo o que for achado será transpassado, e todo o que for apanhado cairá a espada. As suas crianças serão despedaçadas perante seus olhos, e as suas beitim ou casas serão saqueadas, e suas mulheres violadas. Eis que suscitarei contra eles os medos, que não farão caso de prata, nem tampouco do ouro terão prazer, e os seus arcos despedaçarão aos mancebos, e não se compadecerão do fruto do ventre e dos seus olhos, né? Não pouparão as crianças. E Babilônia, né? A honra dos reinos, o esplendor e o orgulho dos caldeus. Será como Sodoma e Gomorra, quando Elohim as transtornou. Nunca mais será habitada, e nela morará alguém de geração em geração. Nem o árabe armará ali a sua tenda, nem tampouco Haroehim, os pastores ali farão deitar os seus rebanhos. Mas as feras do deserto repousarão ali, e as suas beitim ou casas se encherão de horríveis animais, né? E ali habitarão as avestruzes, e os sátiros pularão ali. As hienas uivarão, e os seus castelos, e os chacais nos seus palácios de prazer. Bem perto está o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. Baru Hashem, Baru Rabá, bendito seja o seu grande nome, bendito seja, amém, vê amém. Então lemos aqui, ó, foi o Sefer Yeshayahu, o livro de Isaías, em plena Tanar, escritura hebraica, Isaías 13, de 1 a 22. Agora vamos fazer aqui alguns destaques, né? Sefer Yeshayahu 13, 6 e 9. Sefer Yeshayahu 13, 6 e 9, né? Uivai, porque o dia de Yahweh está perto, virado El Shaddai, Elohim Todo-Poderoso, como assolação. 9. Eis que o dia de Yahweh vem, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e para destruir por meio dela os seus pecadores. Baru Hashem, Baru Rabá, bendito seja o seu grande nome, bendito seja, amém, ve amém. Amém e amém. Vamos agora para o Sefer Yeshayahu 58, do 1 ao 14. Sefer Yeshayahu, livro de Isaías, 58,
58, do 1 ao 14. Leamos. Shabbat Erehi Shelcha Luha Shana Erehi Shelcha Adonai Yahweh Elohim. Sábado luno solar do calendário luno solar do soberano Yahweh Elohim. Clama em voz alta, não te detenhas, levanta a tua voz como o chofar e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a Beit Yaakov, né, a casa de Jacó, os seus pecados. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como se fossem um povo que praticasse a justiça e não tivesse abandonado a ordenança do seu Elohim. Pedem-me juízos retos, têm prazer em se chegar a Elohim. Porque temos nós jejuado, dizem eles, e tu não atentas para isso. Por que temos afligido as nossas nefeshot, almas ou pessoas, e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, prosseguis nas vossas empresas e exigis que se façam todos os vossos trabalhos. Eis que para contendas e rixas jejuais, e para ficardes com punho iníquo, jejuando vós assim, como hoje a vossa voz não se fará ouvir no alto. Seria esse jejum que eu escolhi, o dia em que o homem aflige a sua nefes, ou pessoa, consiste porventura em inclinar o homem a cabeça como junco e em entender debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isso jejum, o dia aceitável e Yahweh? Acaso não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaça ataduras do jugo e que deixes ir livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que reparas o teu pão com que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em beite ou casa os pobres desamparados, que vendo nu o cubras e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça no tzedakah, o dízimo também está atrelado a essa questão, irá diante de ti, e a kevod, ou honra de Yahweh, né? A kevod Yahweh, a honra de Yahweh, será a tua retaguarda. Então clamarás a Yahweh, né? Te responderá, gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar iniquamente, e se abrires a tua nefes, pessoa ou alma, ao faminto e fartares o aflito, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. E Yahweh te guiará continuamente e te fartará até os lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim, né? Regado, e como um manancial cujas águas nunca falham. E os que te procederem edificarão as ruínas antigas, e tu levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brecha e restaurador de veredas para morar. Se desviares do Shabat, ou sábado, teu pé, e deixares de prosseguir nas tuas empresas no
meu santo dia, se ao Shabate chamares deleitoso, ao santo dia de Iarro, digno de honra, se o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem te ocupando nas tuas empresas, nem falando palavras vãs, então te deleitarás em Arro, e eu te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Iacove, por causa ou porque a boca de Iarro o disse. Baruch Hashem, eu não sei se deu para perceberem, né? Que aqui está falando da questão também do dízimo, né? Que é a justiça tzedakah, que é para os pobres, né? Então, quando a gente sacrifica, dizima, né, os pobres agradecem. Meus amados Ahim, meus amados irmãos e irmãs em Arusha, eu não sei se tem alguém aqui que não viu ainda, né? Nós temos um trabalho social, né? Um trabalho nas favelas, tá certo? Nos lixões, levamos feiras básicas, né? Sopões, lanches, né? Comidas, né? Roupa, né? Porque todo dízimo que pegamos é para o pobre, né? Então os pobres agradecem, meus amados irmãos, meus amados irmãos. Mas aí é um outro assunto que também não deixa de ter sua interligação, né? Tá certo? Não deixa de ter, porque o dízimo nos livra de muitos males, né? Então, Sefer Yeshayahu, vamos dar aqui um destaque para Sefer Yeshayahu 58:13. 58:13, né? Se desviares do Shabat o teu pé e deixares de prosseguir nas tuas empresas, no meu santo dia, e se ao Shabat chamares deleitoso, ao santo dia de Arro, digno de honra, e se o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem te ocupando nas tuas empresas, nem falando palavras vãs. Então, aí ele promete brachot, promete bênçãos, né? E livramento, pois os israelenses nazarenos fiéis, os judeus nazarenos fiéis, serão salvos de perigos eminentes. Todo aquele que perseverar até o fim, este será salvo, né? É certo que o caminho é apertado, apertada é a porta que conduz a Yeshua, a salvação, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Muito bem, então vamos seguir aqui, tá certo? Livro de Ezequiel 13, do 1 ao 23. Livro de Ezequiel 13, do 1 ao 23. Sefer Yehezkel, livro de Ezequiel 13, do 1 ao 23. Leiamos. E veio a mim Radevar Iarro, e veio a mim a palavra de Iarro, dizendo, né? Ben Adam, filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel. E dize a esses videntes que só profetizam o que vê o seu coração: ouvi Radevar Iarro, ouvi a palavra de Iarro. Assim diz Radenai Iarro, assim diz o soberano Iarro. Ai dos profetas insensatos, né? Nevim, né? Profetas insensatos que seguem o seu próprio espírito
e coisas que não viram. Os teus profetas, ó Israel, têm sido como raposas nos desertos. Não subistes as brechas, nem fizestes uma cerca para Beit Israel, casa de Israel, para que permaneça firme na peleja no dia de Yarro, Rayon Yarro, no dia de Yarro. Viram vaidade e adivinhação mentirosa os que dizem Yarro diz quando Yarro não os enviou, e esperam que seja cumprida Hanevar a palavra. Acaso não tiveste visão de vaidade e não falastes adivinhação mentirosa quando disseste Yarro diz, sendo que eu tal não falei? Portanto assim diz Adonai Yarro, portanto assim diz o soberano Yarro, porque tendes falado vaidade e visto mentiras, por isso eis que eu sou contra vós, diz Adonai Yarro, diz o soberano Yarro, e a minha mão será contra Hanevim, ou contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira, não estarão no concílio do meu povo, nem nos registros Beit Israel se escreverão, nem estarão Beit Israel na terra de Israel, e sabereis que eu sou o soberano Yarro. Portanto, assim, porquanto desviaram o meu povo, dizendo Shalom, e não há Shalom, e quando se edifica uma parede, eis que rebocam de argamassa fraca, dize aos que a rebocam de argamassa fraca, que ele cairá, sobrevirá forte chuva, grandes pedras de saraiva cairão, e um vento tempestuoso a fenderá. Ora, eis que caindo a parede, não vos dirão, aonde está o reboco de que a rebocaste. Portanto, assim diz Adonai Yarro, portanto, assim diz o soberano Yarro. Fendê-la-ei ao meu furor, com vento tempestuoso, e a minha ira farei cair forte chuva e grandes pedras de saraiva na minha indignação para a consumir. E derribarei a parte que rebocaste com argamassa fraca e darei com ela por Eretz ou terra, de modo que seja descoberto o seu fundamento. Quando ela cair, vós perecereis por meio dela e sabereis que Ani Yarro, né? Eu sou Yarro. Yarro, Ani Yarro, eu sou Yarro. Assim cumprirei o meu furor contra a parede e contra o que a rebocam de argamassa fraca, e vos direi: a parede já não existe, nem aqueles que a rebocaram, a saber, os profetas de Israel, né? Hanevim Israel, os profetas de Israel que profetizaram acerca de Jerusalém ou Jerusalém, e vem para ela visão de Shalom, não havendo Shalom. Visão de paz, não havendo paz, diz Adonai Yarro, diz o soberano Yarro. E tu, ó Ben-Adam, e tu, Ruben-Adam, e tu, ó filho do homem, dirige o teu rosto contra as Rabenot, né? As filhas do teu povo, que profetizam de seu próprio coração, e profetiza contra elas. Tá bom? Contra elas. E diz, e assim diz Adonai Yarro, assim diz o soberano Yarro: ai das que cosem pulseiras mágicas para todos os braços, que fazem véus para as roshim, ou cabeças, né, de pessoas de toda estatura, para caçarem as nefeshot, ou pessoas. Porventura caçareis as nefeshot, pessoas do meu povo, e conservareis em vida nefeshot, pessoas ou almas, para vosso proveito? Vós me profanastes entre o meu povo por punhados de cevada e por pedaços de pão, matando aqueles
que não haviam de morrer, e guardando vivos aqueles que não haviam de viver, mentindo ao meu povo que escuta a mentira. Portanto, assim diz o soberano Iarro: eis que eu sou contra as vossas pulseiras mágicas, e que vós ali caçais as almas como aves e as arrancais dos vossos braços, e soltai as nefechotes ou pessoas, né? Sim, as pessoas, nefechotes, né? Ou almas, que vos caçais como aves. Também rasgarei os vossos véus e livrarei o meu povo das vossas mãos, e eles não estarão mais em vossas mãos para serem caçados, e sabereis que aniarro, e sabereis que eu sou Iarro, visto que entristecestes o coração do justo, né? Do tzadik, com falsidade, não o havendo eu entristecido, e fortalecestes a mão do goi ou ímpio, para que não se desviasse do seu mau caminho e vivesse. Portanto, não tereis mais visões vãs, nem mais fareis adivinhações, mas livrarei o meu povo das vossas mãos, e sabereis que Ani Iarro, e sabereis que eu sou Iarro. Isso aqui consta no Sefer Yehezkel, livro de Ezequiel 13, do 1 ao 23. Ezequiel 13, 1 a 23. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o seu grande nome, bendito seja Amém, amém. Continua, tá bom, meus amados Ahim, meus amados irmãos e irmãs em Yahushua, não é? Vamos continuar, tá certo, aqui, com a parte 2 deste belo estudo. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o seu grande nome, bendito seja, amém, amém. Kevod, ô honra, Rodu, ô gratidão, Tiferet, ô formosura, ô beleza, amém, amém.